Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou. E as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela 3ª vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta. Mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a 3ª no fogão, a 4ª na cozinha, a 5ª no armário, a 6ª embaixo da pia e a 7ª se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados. A pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Meu avô plantou um nabo e ficou grande, muito grande. Nunca vi tal nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 mas não pode puxar. O avô não sabia o que fazer. E assim, e dessa forma, mas não vai sair de forma alguma.
Aí o avô chamou a avó para puxar o nabo. Uma velha veio, agarrou o avô pelas costas e começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. É apenas algum tipo de problema. O avô ponderou e percebeu que era hora de pedir ajuda à neta. E começaram a chamar a menina com toda a força, tanto que toda a aldeia estremeceu. A neta veio correndo, segurou a saia da avó e novamente começaram a puxar o nabo. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Eles puxam e puxam, puxam e puxam, mas não podem puxar. Os velhos ficaram chateados, porque esse nabo desaparece. Então a neta decidiu chamar seu cachorro, Bug, para que pelo menos ela ajudasse a puxar o nabo. Bug veio correndo, agarrou a neta pelo lenço e as duas começaram a puxar o nabo juntas. Um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Eles puxam, 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 mas não podem puxar novamente. O avô e a avó ficaram ainda mais chateados, porque o nabo não comido vai desaparecer. De repente, o inseto latiu e saiu correndo. O cachorro voltou não sozinho, mas com um gato. Ela agarrou o Fusca pela cauda e começou a puxar o nabo todo junto. Um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxe, 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 mas não estique. Os velhos ficaram chateados junto com a neta. Eles não verão um nabo. De repente, o gato correu para o celeiro. Ela se foi por muito tempo e não voltou sozinha, mas com um rato. O avô e a mulher, e a neta e o besouro, começaram a pedir ajuda ao camundongo. Ela abanou o rabo, guinchou 2 vezes e agarrou o pelo do gato com as patinhas. E novamente eles puxaram o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. E assim o avô decidiu compartilhar o nabo. Ele pegou a metade para si, deu a terceira para a avó, um pouco menos para a neta, um pedaço de fusca, metade de um pedaço para um gato e uma migalha minúscula para um camundongo. Os animais ficaram ofendidos com o avô, pois ajudaram da mesma forma, mas ele dividiu o nabo de forma desonesta. 1 ano se passou. O avô plantou o nabo novamente, e ele ficou maior do que antes. Há muito tempo que não se via esse nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 e isso e aquilo, mas não puxa. O avô não sabia o que fazer. E decidi ligar para minha avó pedindo ajuda novamente. Eles começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. Então a avó ligou para a neta. A neta veio correndo, e eles puxaram o nabo juntos. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Puxe, 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 mas não estique. O avô ficou chateado e foi pedir ajuda aos animais. Ele ligou para Bug, mas ela apenas desviou o rosto, abanou o rabo e saiu correndo. O avô encontrou um gato, e ela subiu no telhado do celeiro. Então o velho foi até o mouse, mas ela também não ouviu. Então o avô percebeu que os animais se ofenderam por ele por não compartilhar honestamente o nabo. Afinal, sem rato, gato ou inseto, o avô não consegue ver um nabo. O velho pensou, organizou seus pensamentos e foi até os animais novamente. Ele se desculpou com o Bug, pediu perdão ao gato e prometeu o melhor pedaço de nabo para o rato. Então os animais concordaram em ajudar o avô. E eles começaram a puxar o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. Babaçou um nabo. Há muito tempo que esses deliciosos nabos não eram vistos nas aldeias. E o avô dividiu o nabo igualmente, um pedaço para ele, avó e neta. Pegamos um pedaço de inseto com um gato e até um rato. Todos estavam felizes. Então, eles viveram em paz e harmonia felizes para sempre.